Para pensar. Eu já vou apresentar os dois professores. Sim, fica lá. Sim. Pois é só trocar esta cadeira. Isso. É tipo que era português. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para a continuidade da conferência em Lisboa, Instrumentos Econômicos e Financeiros da Política Ambiental, Reflexões Luso-Brasileiras. Nesse painel, teremos a honra de ouvirmos os excelentes professores Talden Farias, advogado e professor de Direito Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal da Paraíba, pós-doutor e doutor em Direito da cidade pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fundador e vice-presidente da União Brasileira da Advocacia Ambiental. Na sequência, ouviremos a professora Ruth Saraiva, que eu tenho o prazer de reencontrar quase 10 anos depois, professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, investigadora integrada com o CIDEF, liderando o projeto sobre finanças sustentáveis. Querido amigo Talden, nosso vice-presidente da entidade UBA, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Quero dizer que é uma alegria, uma honra estar aqui representando a UBA e também a UFPB, o UFPE, e cumprimentar aqui nosso querido Issam, presidente da mesa, professora Ruth Saraiva, uma referência no estudo das questões econômicas ambientais. Cumprimentar os presentes, a pessoa Maria Cecília, minha esposa, minha companheira, e também todos os demais aqui, né? O Alexandre Burman, a Cris, a Fernanda, enfim. Não tem o nosso Luiz Ugeda, né? E casal amigo aqui que veio me visitar. Bom, o meu tema são os créditos de biodiversidade. Por sinal, cadê os slides aqui? Mas sim. Opa, não é isso. Mas a gente vai tocando, né? Bom, o Brasil é o país do mundo que tem o maior índice de biodiversidade. Não, peraí. Acho que esse aqui. Não. Bom, mas eu vou falando, né, para a gente não perder o fio da meada. O meu tema é créditos de biodiversidade. E aí, o Brasil, todos nós sabemos, é o país detentor da maior biodiversidade do mundo. A biodiversidade é a variação de vida por metro quadrado, por um determinado espaço. Nós temos a Mata Atlântica, que é o bioma onde eu moro hoje. O Brasil tem 6 biomas terrestres, que tem, enquanto bioma, a maior variedade de vida por metro quadrado, enquanto bioma. Temos também uma região da Amazônia, né, especialmente ali perto do Acre, aquela região Serra dos Órgãos, que tem a maior biodiversidade do mundo, enquanto área específica do mundo. E, hoje em dia, a importância da biodiversidade para a indústria farmacêutica, para a indústria alimentícia, para a indústria hospitalar, ela é imensa, porque lá estão armazenados uma série de riquezas que nós, inclusive, em grande parte ainda não conhecemos, porque a engenharia genética, o estudo da biodiversidade ainda é um estudo em fase inicial, de certa forma. Aliás, nós estudamos isso na escola, né? O padre Gregor Mendel, né, pai da genética. Então, a partir daí, nós começamos a descobrir a questão da biodiversidade. Existe também toda uma discussão a respeito, por exemplo, das sementes crioulas. Então, o mercado alimentício mundial impõe padrões. Então, muitas vezes é sempre aquele tipo de arroz, é sempre aquele tipo de feijão, é sempre aquele
tipo de milho, quando na verdade existe toda uma série de variedades que nós não conhecemos porque não tem um padrão, digamos, de viabilidade econômica tão rápida, né, tão intensa, né? Só com esses dois, então, não Não tem uma peça. Não tem uma pena. pena, pendrive. Pendrive. Se o professor tiver, a sua não tem. Vocês podem mandar aí no WhatsApp, mas aí a gente vai. O ruim é que o pessoal perde a referência visual, né? Mas como eu já estou falando, então vamos seguir a sequência. Então, aliás, o Brasil ele tem projetado para o mundo essa visão da riqueza, né, da biodiversidade, né? É o único país que tem o nome de árvore, né? Existe, digamos assim, na mitologia essa ideia de que a nossa bandeira refletiria exatamente a questão da vegetação, do ouro, né? A gente sabe que não foi assim, né? A casa de a princesa Leopoldina, né? A junção ali das cores, né? Na casa de Habsburgo, casa de Bragança, né? De Orleans e Bragança, mas existe, né? Desde a carta de Pero Vaz de Caminha, essa coisa da riqueza, né? Do alumbramento com toda aquela biodiversidade, aquela quantidade de pássaros, né? De vegetação. Inicialmente houve esse deslumbre com o próprio pau-brasil, né? Que é o primeiro ciclo econômico do Brasil. Inclusive, até hoje, uma madeira extremamente visada, né? O pau-brasil, por exemplo, eu tenho um amigo que ele vive de fazer, ele é luthier, né? E só trabalha com arco. Exatamente, o pau-brasil é a melhor madeira, né? Até hoje, né? Boado e Pernambuco, né? Que era exatamente a nossa área, né? Eu digo a nossa área porque o meu estado original, que é a Paraíba foi criada um pouco depois, com o desmembramento da capitania de Itamaracá, quando o Rio Grande. A Paraíba foi criada no Brasil holandês, em 1585, né? Na nossa capital Filipeia, né? Em homenagem ao rei Filipe, né? Bom, então, Filipeia é Nossa Senhora das Neves. Não leva nada lá, mas foi fundada exatamente no dia de Nossa Senhora das Neves. Ou seja, nós temos toda uma imagem projetada para o mundo dessa riqueza imensa, dessa variedade de vida vegetal, inclusive cultural também, animal, enfim. E, obviamente, o planeta inteiro e o Brasil vive uma erosão de biodiversidade por várias razões, por ameaça ao ecossistema, aos ecossistemas de maneira geral, e aí que entra essa que é a grande característica do direito ambiental, que é a visão holística, ou seja, a gente não vai proteger aquele recurso natural em razão da importância social, religiosa, econômica, mas também e sobretudo em função do papel que aquilo desempenha no meio, né, no meio ecológico. Então, ou seja, o direito ambiental ele tem essa característica da visão holística. Então, se eu protejo a beira do rio, a mata ciliar, a mata ripária, a mata de aluvião, é porque eu protejo a fauna que está ali, eu protejo o vento, eu protejo a questão das enchentes, dos desastres, eu protejo a própria calha do rio. É como, na fala anterior, né, o professor Werner Grau falou muito bem, ou seja, o meio ambiente ele é um combo. Então, são serviços inseparáveis. Então, a proteção da biodiversidade, ela acaba tendo uma função ecológica assim, muito mais evidente, porque muitas vezes eu posso ter um resgate de carbono que em tese, eu vou ter uma recuperação ou melhoria ou uma manutenção da biodiversidade, mas eu vou ter ali um retorno em termos de carbono, vou ter sim um benefício climático. Então, o nosso grande desafio é esse, a questão da biodiversidade, é o desafio mais difícil. Por exemplo, imaginem uma área que de vegetação que é suprimida, sei lá, 10.000 hectares, 2.000 hectares, enfim, de Mata Atlântica. Essa Mata Atlântica é suprimida e, com a determinação judicial, o responsável ele é obrigado
a replantar espécies nativas, espécies da biodiversidade, dentro daquele conceito de, né, espécies nativas, de várias espécies, certo? Mas olha só, do ponto de vista ambiental, será que houve, de fato, uma recuperação, um retorno ao status quo ante, uma vez que a biodiversidade foi suprimida? Então, ou seja, há algo ali que foi perdido irremediavelmente, definitivamente, e possivelmente, dado o estado de coisas que acontece na área ambiental de forma concomitante, então, muito provavelmente a gente não vai ter esse retorno nunca. Bom, então, ou seja, nós da área ambiental temos por característica da visão holística. Então, assim, os serviços ambientais necessariamente deve ter essa multidimensionalidade, deve funcionar como um todo, né, de serviços ambientais inseparáveis e, para garantir a efetividade desse direito, evidentemente, a biodiversidade deve funcionar como uma espécie de pedra de toque. Bom, então, indo aqui ao slide, finalmente, né, a meta 19 do Marco Global, da COP15, né, que é a COP da biodiversidade, nós vamos ter agora em outubro, a nova COP, que será realizada na Colômbia, que é um dos países também de grande biodiversidade, né, Colômbia, Brasil, Venezuela, Indonésia, enfim, México, entre outros. Então, destaca a questão da importância do financiamento da biodiversidade com o direcionamento de 700 milhões de dólares, porque esse é o grande problema, ou seja, já se fala e já se tem ainda, né, modelos, mecanismos de financiamento, ora de forma mais avançada em alguns países do que em outros, ora de maneira regulada, ora através do sistema privado. Já se tem esse visto para a questão do clima, a questão do carbono, mas para a questão da biodiversidade nós estamos muito mais atrasados. Inclusive, a própria cobertura internacional dos eventos, a imprensa internacional, Portugal, nos Estados Unidos, na França, no Brasil, a atenção é muito diferente. A COP da biodiversidade praticamente não é coberta em comparação ao que acontece na COP, na Conferência do Clima. Tem outro nível de atenção para o planeta todo. Evidentemente, quando a gente fala em biodiversidade, nós estamos falando também de comunidades tradicionais que convivem e que mantêm essa biodiversidade em muitos lugares, em muitos países. A gente tem essa ideia, muitas vezes, de que o meio ambiente natural seria algo alheio ao ser humano, mas, na verdade, essa conservação, o próprio manejo dessas espécies, muitas vezes passou por comunidades que fizeram a domesticação ao longo da história daquelas plantas. Então, ou seja, essa conservação ela não se dá também de forma aleatória. Existe ali um componente social, sociocultural, em que as populações tradicionais elas têm um papel extremamente relevante a cumprir, né? Povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, isso existe no mundo todo, inclusive aqui na Europa, né? Pescadores. Aliás, eu gosto de dizer que, para quem não sabe, né, o Papai Noel, né, ele vem da Lapônia, né? Então ele é população tradicional, ele é índio, certo? Porque ele vive como tal. Então, necessariamente, essa sociobiodiversidade ela também está atrelada, também é um valor que deve ser coberto. Inclusive, a própria projeção do brasileiro acriano Chico Mendes no mundo, né, na área ambiental, é uma referência, se deu exatamente em razão da defesa dele na manutenção das populações tradicionais, especialmente no caso dele, os seringueiros, porque eram populações que estavam ali há 100, 150, 200 anos, convivendo muito bem com a floresta e permitindo que a floresta fosse mantida, fosse conservada e ficasse em pé. Então, também é um desdobramento, é um elemento que deve ser necessariamente considerado. Bom, então, o crédito de biodiversidade é um certificado de unidade de medida de
de conservação da biodiversidade em caráter durável e que exatamente visa propiciar o incentivo econômico a esse tipo de prática, porque essa é a função, a professora Ruth Saraiva entende disso muito melhor que eu, mas essa é a função dos instrumentos econômicos de política ambiental, ou seja, induzir comportamentos, fazer com que a economia ela comece a agir de maneira ambientalmente sustentável e fazer com que essa raiz, né, comum do grego, né, economia, né, nossa casa comum, né, ecologia, né, então elas de fato passem a rimar, de fato passem a ter um diálogo efetivo. Então, aqui, né, os biomas ricos em biodiversidade, mas pobres em carbono. É engraçado que, recentemente, nós temos uma análise até do bioma Caatinga, que é um bioma de origem, meu bioma natal, que inclusive é o único bioma que é 100% brasileiro, que é um bioma historicamente considerado muito pobre, porque ele é muito árido, e que hoje já se vê que, além da biodiversidade, ele é um sumidouro fantástico de carbono. Então, inicialmente, as leituras não tinham esse norte, esse direcionamento. Então, hoje já ou seja, já mudou a percepção em relação à Caatinga daquilo que ela pode trazer em termos de clima e não só de biodiversidade. Mas essa é uma preocupação, ou seja, ele tem um elemento que pode trazer uma grande resposta em termos climáticos e não necessariamente em termos de biodiversidade ou vice-versa. Mas aí a grande questão a biodiversidade tem que ser um modo a que nós não percamos esse grande tesouro, que é um tesouro que pode ser perdido de maneira irreversível. Porque todos os dias existe aí uma erosão de biodiversidade, uma perda de espécies, mas nós não... que até certo ponto é natural. Mas em razão do que vem acontecendo, essa erosão ela aumentou de forma absurda. E aí nós estamos perdendo tesouros que nós não temos nem tempo de quantificar, porque ali pode ter a cura da AIDS, a cura de uma modalidade de câncer, o princípio ativo de uma doença, como vários outros que coisas que estão sendo descobertas recentemente. Nós temos recentemente no Brasil o Rio de Janeiro, veja só, o Rio de Janeiro é um dos estados de ocupação mais antiga. Né? Por exemplo, a primeira armação de pau-brasil foi no Rio de Janeiro. Então, recentemente se descobriu uma fruta que ninguém sabia que existia, uma fruta da Mata Atlântica. Então, e muitas plantas e animais, variedades de animais e plantas têm sido descobertos. Ou seja, vejam ainda, né, estamos descobrindo ainda o que está aqui, a nossa mostra, o que está aqui em meio a nós. Então, nós estamos muitas vezes perdendo os tesouros da biodiversidade sem nem saber que estamos perdendo. E aí, essa é a grande dificuldade de se estabelecer uma moeda, um crédito, um mercado artificial econômico para a biodiversidade. Por quê? Porque o clima, embora seja complexo, embora seja multidimensional, eu posso ter ali uma tonelada de carbono, mas em termos de biodiversidade, como é que eu vou quantificar isso? A variedade de animais e de plantas, e variedade fúngica, e a relação que eles dependem de cada elemento em relação ao outro, né? Porque esse é o DNA do direito ambiental, ou seja, os elementos eles convivem, eles interagem, eles dialogam, eles são interdependentes, então a gente não consegue separar um do outro de maneira absoluta, porque todos estão ali interdependentes, dialogando e têm uma origem comum, certo? Tem uma origem comum. Eu até gosto de citar o professor teólogo Leonardo Boff, que ele diz o seguinte, ele diz, olha, se nós recorrermos a uma concepção criacionista, Deus criou o mundo, nós somos irmãos de todas as coisas, da mesma forma se recorremos a uma concepção evolucionista. Ou seja, veio o Big Bang, explodiu e tudo começou a evoluir a partir daí, também temos a mesma origem, o mesmo DNA comum. Então, o grande desafio do crédito de biodiversidade é exatamente esse, ou seja, uma metodologia de quantificação. É verdade que existem, né, em relação às emissões, existem problemas de metodologia, mas é uma questão que está muito mais à frente do que em matéria de
de biodiversidade. Em biodiversidade, nós temos a biodiversidade terrestre, a biodiversidade marinha. É assim, é uma coisa extremamente complexa. Bom, então, a ideia dos mercados de biodiversidade, que é exatamente o grande desafio agora para a COP16 da Colômbia, tentar dar um passo mais efetivo em relação a isso. Então, os mesmos desafios se colocam em relação aos mercados de crédito de carbono, ou seja, tanto a criação de mercados privados, quanto mercados regulados. A ideia é essa, que haja uma regulamentação internacional, que haja também uma regulamentação no âmbito de cada país, e aí é interessante que o Brasil ele possa dar uma contribuição mais efetiva, já que ele é o país detentor da maior biodiversidade do mundo. Então, mas, na verdade, nessa matéria, nós estamos bem atrasados. Inclusive, o Brasil não está conseguindo, até agora, fechar o seu plano de propostas para a COP16 agora na Colômbia. Bom, nós temos aqui várias iniciativas globais ao longo do mundo, a maioria do Sul, certo? Então, Colômbia, Gabão, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, temos já algumas iniciativas em fase de implementação, em fase de início. Agora, sempre com, assim, ainda nós não temos a mesma trilha, o mesmo caminhado, certo? Que tem o crédito de carbono, que, na verdade, é a comparação inevitável, certo? É a comparação inevitável. Exatamente por quê? Porque nós precisamos quantificar isso em dinheiro para que isso tenha um valor, para que isso seja efetivado, porque eu gosto de dizer, professor Lissandro, que os instrumentos de comando e controle, eles são o jardim de infância da política ambiental. Então, a adolescência para a fase adulta, não estou renegando a importância da fiscalização, do licenciamento, mas a fase adulta, a efetividade vai se dar exatamente com os instrumentos econômicos, porque a lógica é outra. Principalmente sendo, além do Brasil, além de ser um país mega diverso, ele tem dimensões continentais, dificuldades geográficas de implementar suas políticas públicas, especialmente na área ambiental. Então, a lógica econômica ela é indutora e faz com que a parte interessada ele vá ao Estado para comprovar que ele está cumprindo determinados requisitos, que ele tem determinada vantagem e que, por isso, ele faz jus a um crédito especial, a uma linha de financiamento diferenciada, ao incentivo fiscal, a uma isenção tributária. Então, ele vai ao mercado, se for o caso, ele vai ao poder público e ele leva aquilo pronto. Então, é uma lógica que tem uma capacidade de consolidação, de efetivação da política ambiental muito maior, muito mais rápida do que os instrumentos de fiscalização e licenciamento tradicionais que, evidentemente, ainda tem um grande papel a cumprir nessa matéria. Bom, então, o governo australiano ele está à frente, né, de uma iniciativa agora no final de 2023 em prol do mercado de biodiversidade e que tem assumido a liderança na matéria, né, dessas discussões. Eu, inclusive, vou disponibilizar para vocês esse slide, para quem quiser, tá? Já vou deixar aqui com a organização. Então, na verdade, são iniciativas que têm surgido no mundo todo, que devem ser amadurecidas e que o grande problema, como eu falei, é exatamente essa questão da metodologia de quantificação. Como é que eu vou auferir isso? Como é que eu vou para poder pagar? Então, esse é o grande desafio. E se nós temos uma grande ameaça ao sistema climático em curso, nós temos também uma grande ameaça ao sistema de biodiversidade do mundo, que sofre em forma, ao mesmo tempo, das mesmas ameaças, do mesmo grau, mas não tem a mesma visibilidade e não tem o mesmo interesse do mercado. O mercado econômico, né? Os valores que se apontam são bem inferiores. Mas essa
é exatamente o ponto, ou seja, não há como se falar em proteção climática sem a questão da biodiversidade. Um dos problemas que a gente tem no mundo é exatamente a conservação do solo. Nós estamos erodindo o nosso solo, que é, ao mesmo tempo, um problema climático e um problema de biodiversidade também. Então, nós temos que ir muito além da ideia de criar espaços ambientalmente protegidos, certo? Para poder tornar efetiva a CDB, a Convenção da Biodiversidade, que, aliás, teria feito muito bem, aqui a fala do professor Grau Neto, teria feito muito bem, se desde o início essa política tivesse caminhado de forma integrada, né, o clima e a biodiversidade. Bom, eu vou pular aqui o meu... nós temos vários mecanismos, né, vários projetos daqui que eu falo no Brasil, em matéria de proteção do clima, mas, na verdade, nós precisamos fazer um levantamento de bancos de biodiversidade, porque isso vai fomentar, certo? Ou seja, nós precisamos de um plano de voo, de um planejamento, onde é que nós temos graus maiores de biodiversidade, porque isso vai nortear a construção e a implementação de áreas ambientalmente protegidas e de políticas de pagamento pelos créditos de biodiversidade. Ou seja, onde é que eu tenho essa biodiversidade de maneira mais intensa, de maneira mais limpa, onde é que eu posso fortalecer mais esse tipo de biodiversidade. Então, especialmente associada à sociobiodiversidade, que é a questão das populações tradicionais, que é uma questão que no Brasil tem se colocado muito em voga, até a questão da OIT 169, que é a questão da manifestação da escuta dos chamados povos tribais, porque, como eu disse antes, historicamente eles têm cumprido um papel extremamente relevante na conservação desses segredos da nossa biodiversidade. Bom, então, em resumo, professora Ruth, finalizando aqui minha fala, os créditos de biodiversidade têm a mesma importância do que os créditos de carbono, talvez até maior, porque, na verdade, são coisas que se complementam, deveriam andar de maneira integrada, de tal forma que a política de créditos de biodiversidade ela não tem tido a atenção necessária nos ordenamentos jurídicos nacionais e também no ordenamento internacional. Nós estamos muito atrasados em relação à urgência e à relevância do problema e nós esperamos que agora na COP da Colômbia, na COP 2016, de fato, essa matéria tenha um grande avanço para que a gente possa proteger a biodiversidade, não apenas por meio da criação de áreas protegidas, mas por meio do sistema econômico e seja efetivo e que traga resultados nesse sentido. Bom, dito isso, eu finalizo aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez à professora Carla Amado, que nós já tivemos a honra e a alegria de receber tanto no Recife como em João Pessoa, em minhas cidades, e espero recebê-la ano que vem, né, pela UBA do Brasil novamente. E agradeço, devolvo a palavra, professor Lissandro. Obrigado a todos, fico à disposição. Obrigado, professor Talden, pela excelente exposição, tema assim, atual, importante, com capacidade de testar novas pesquisas, né, e tantas reflexões, especialmente sobre essa comparação de mercados, né, que vimos agora a professora Ruth. Até fiquei um pouco apreensivo como é esse papel ingrato de controlar o tempo, quando o senhor mencionou a OIT 169, eu disse, bom, se ele entrar na análise da aplicação da OIT 169, nós vamos passar esse restinho de ano aqui em Lisboa discutindo isso. Mas, de todo modo, fiquei aliviado, né? É um ponto para um novo seminário, né? Mas muito interessante, tem toda a relação aí com o seu tema. Muitíssimo obrigado e parabéns. Bom, agora teremos a apresentação da professora
Ruth Saraiva, né? Eu já apresentei no início, professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com o tema Mercados de Carbono. Com a palavra, professora Ruth. Parabéns. Muito obrigada, queria só, antes de colocar. Bem, bom dia, não, boa tarde, porque eu já almocei. Normalmente a minha diferença entre o dia e a tarde é o almoço, depois só uma saladinha, mas já conta como almoço. É um gosto estar aqui. Queria agradecer a organização, em especial através da Faculdade de Direito de Lisboa, da professora Carla Amado Gomes, também da UBA pelo professor Alexandre e pelo professor Talon, e portanto queria dizer que é um gosto e sobretudo com uma temática em torno de instrumentos económicos, e eu sou uma penetra nesta faculdade porque estou no grupo de económicas, mas vou trabalhando as questões ambientais muito por via dos instrumentos económicos. E já agora deixem-me só dizer duas coisas. Eu tenho uma apresentação toda, agora em Portugal, a expressão VP, não é? Quer dizer muito bonito, quer dizer assim muito uns trinques, não é? Sim, pronto. Ninguém, pronto. Mas, na verdade, como ele depois vai ficar acessível a todos, eu vou saltar aqui algumas partes, vou ser mais célere noutras, de maneira a tocar aqui em alguns aspectos que me parecem importantes. O primeiro é, eu olhando designadamente para o programa, fiquei com alguma pena, só para vos dizer que há uma parte que me apaixona completamente em termos daquilo que nós podemos trazer da economia para a questão ambiental, que tem que ver com aquilo que é chamada a economia comportamental. Ou seja, nós olharmos para o homem de carne e osso, que tem comportamentos nem sempre perfeitamente racionais, no sentido de maximização da utilidade, e que nós podemos utilizar esse entendimento dos erros, dos vieses, dos agentes económicos para melhorar os próprios instrumentos de mercado. E, portanto, para lhe dizer, no caso do mercado da biodiversidade, pode-se aprender com os erros que já foram sendo feitos com o mercado de carbono. Com o próprio mercado de carbono, nós podemos ir aprendendo com as reações do mercado ao mercado de carbono e tentar, no fundo, de certa maneira, ir construindo mercados melhores, tendo em conta agentes de carne e osso e não agentes que nós pensamos que são perfeitamente racionais e que, se o preço sobe, então vão diminuir a compra ou outra coisa qualquer do género. E, portanto, acho que esta é uma discussão que nós poderemos trazer no futuro, designadamente como é que nós podemos incorporar nos vários instrumentos, desde os instrumentos fiscais, nos instrumentos de mercado, nos instrumentos de compensação, etc., e inclusivamente trazer novos instrumentos. Por exemplo, as normas sociais, há aqui um ponto sobre a avaliação socioambiental, trazer as normas sociais, trazer aquilo que são chamados os nudges, como também potenciais instrumentos para isto, e, no fundo, melhorar todas estas soluções que temos com esta visão de que os agentes no mercado cometem erros. E, portanto, se nós soubermos como é que eles cometem esses erros, conseguimos corrigir. E, na verdade, nos mercados de carbono tem-se verificado imensos erros. Não só dos agentes que estão no mercado, mas também do próprio legislador, do próprio criador do mercado de carbono. E estes mercados, no fundo, são mercados que são artificiais e que se baseiam nas teorias de Coase. Ou seja, a ideia é basicamente que, em vez de estarmos a resolver um problema que é visto como uma situação unilateral, em que há uma vítima e um agressor, digamos assim, eles estão numa relação bilateral. E, portanto, a ação de um afeta o outro. E se eu tiver isto em conta, isto significa que se eu conseguir cumprir determinadas condições, como, por exemplo, garantir que os custos de transação, ou seja, os custos de negociação são baixos, ou que, por exemplo, estão bem determinados os direitos da apropriação, eu consiga que negociem e, ao negociarem, vão alocar da forma mais eficiente os recursos, os direitos, à parte que tem mais vontade de pagar por eles. Mas isto não quer dizer que os direitos acabem todos só de um lado. Essa é a maravilha da negociação. Eu posso chegar a soluções intermédias. Estou a pensar, por exemplo, no aeroporto, aqui em Lisboa, não é? Temos os aviões todos, não sei se repararam, toda a manhã, toda a tarde a passar por cima de nós. Na verdade,
Soluções extremas seria não haver aviões, ou só haver aviões e não haver pessoas a morar e a estudar e a ter conferências aqui por baixo, mas arranjou-se um compromisso negociado em que, por exemplo, não há voos a determinadas horas. Portanto, à noite não há voos. E, portanto, este é o ganho que traz esta perspectiva keynesiana, que é verdade que tem problemas, o teorema tem problemas, e que foi depois institucionalizado por um senhor chamado Davis e depois trabalhado por outros senhores, designadamente, para variar, anglo-saxónicos, Baumol, etc., e que pensam, ok, agora vamos transformar isto verdadeiramente no mercado e vamos transformar estes direitos em direitos que sejam transacionáveis e que nós possamos trocar no mercado. Ora, como devem calcular, isto não deixa de ser irónico, que é, estamos perante uma falha de mercado, ou seja, o mercado não funciona e temos as famosas externalidades, certo? Ora, aquilo que se vai fazer é criar um mercado para responder a uma falha de mercado. Portanto, o mercado falhou, mas agora vamos construir um mercado para corrigir os erros do mercado. Mas este mercado não existe por si. Como, aliás, a maior parte dos mercados não existem no ar. É sempre preciso qualquer coisa. E é preciso o quê? É preciso instituições. E quanto mais fortes forem essas instituições, mais fortes serão os mercados. Eu não sei se deram conta, mas na semana passada, foi atribuído o Prémio Nobel da Economia a 3 senhores que defendem, no fundo, a importância das instituições, e essas instituições têm impacto no desenvolvimento dos países, no desenvolvimento dos Estados. Designadamente, num livro que se chama Como Falham as Nações, os autores, designadamente o Sr. Acemoglu, faz a comparação entre 2 cidades fronteiriças, uma do lado americano e outra do lado mexicano. As pessoas são praticamente as mesmas. As condições ambientais são as mesmas. O que é diferente? As instituições. De um lado acredita-se na polícia, acredita-se no Ministério Público, acredita-se nos tribunais, acredita-se no direito, acredita-se nos políticos. Do outro lado, não se acredita na polícia, não se acredita nos advogados, no Ministério Público, etc. E, portanto, o desenvolvimento é diferente. E qual é a relevância disso para os mercados e, designadamente, para os mercados de carbono? É que estes mercados são artificiais. Se eu não tiver por trás um enquadramento jurídico forte e se as instituições que, no fundo, avaliam e avalizam este direito em torno dos mercados de carbono não forem fortes, então estes mercados não vão funcionar e não vão funcionar bem. Vai-se desconfiar destes mercados. E isto é tão mais importante porque, efetivamente, nos mercados de carbono, nós temos já os 2 tipos de mercado, a saber, um mercado regulado, em que estão estipuladas determinado tipo de regras quanto a quem é que pode estar envolvido, quer do lado da oferta, quer do lado da procura, o que são as licenças, como é que elas se trocam, a plataforma que é utilizada, o registro que é utilizado, etc, etc, não é? E, portanto, temos toda uma série de regras, como é que se fiscaliza. Isto, no fim, tem um sistema de comando e controle por trás. É um mercado, mas como tem o direito por trás para, no fundo, dar corpo a algo que não existe, que é artificial, eu vou ter um sistema quase de comando e controle por trás. Eu vou verificar, cumprem ou não cumprem as regras, não cumprem, então há sanções. Se não devolvem o número de licenças que precisam para fazer face à poluição que causaram, então têm de pagar X, etc, etc. E, portanto, efetivamente, aquilo que acontece é que estes mercados têm por trás um sistema quase de comando e controle. Aliás, já agora de falar nisso, esta tarde, se quiserem, eu sei que às 5 têm uma sessão, mas eu às 5 vou fazer um jogo com os maiores de 50, porque a Universidade de Lisboa, como eu há bocado estava a explicar, tem neste momento cursos para pessoas que supostamente estão na reforma, e então eu vou fazer um jogo com os alunos numa conferência sobre, no fundo, direito ambiental aplicado com sistemas de comando e controle, em que se vai testar
cada grupo de alunos, 3 alunos, vai fazer de conta que é uma empresa que tem de cumprir regras ambientais, que têm um custo e que sabem à partida quantas vão ser fiscalizadas, como é que vão ser fiscalizadas e as sanções. E depois, no fim, ver-se se todas cumpriram ou não cumpriram. E, na verdade, posso-vos dizer que já fui fazendo o jogo em vários sítios, com vários públicos, brasileiro, português, indiano, já fiz com polícia, já fiz com outro tipo de profissões e, na verdade, aquilo que é transversal é a batota. E, sobretudo, o engenho na batota, a criatividade na batota. E, portanto, o sistema de comando e controle tem alguns problemas. Se quiserem experimentar para verificar num jogo esta tarde, apareçam. Vai ser ali no auditório, a partir das 5. Não vos quero retirar daqui, portanto, apareçam a partir das 6. Vão ver, no fundo, depois o entusiasmo que foi dos momentos mais engraçados da minha vida. Porque quando eu fiz este jogo com oficiais de polícia, pensei, isto não vai funcionar. Ninguém vai fazer batota. Posso-vos dizer que foram os mais batuteiros que tive até hoje. Os mais batuteiros, com invenções e depois a tentarem uns e outros arranjarem forma de penalizar os restantes. Portanto, isto só para vos mostrar que nos mercados de carbono eu preciso destas regras. Ora, nos mercados voluntários eu não tenho normalmente estas regras. O que significa que a confiança é baixa. Na maior parte das vezes, olha-se para os mercados voluntários de carbono como formas de greenwashing. Eu vou usar créditos, supostamente, por plantar árvores e sequestrar carbono, para, no fundo, ter uma reputação ambiental correta, em termos de adicionalidade, aumentar as minhas metas de descarbonização, etc, etc. Mas muitas vezes, por exemplo, verifica-se que é a mesma árvore que é plantada vezes e vezes sem conta. Portanto, eu paguei por 50 árvores, que é a fotografia sempre da mesma árvore, mas plantada num sítio ligeiramente diferente. E, portanto, qual foi a solução encontrada, designadamente? Foi começar-se a regular os mercados voluntários. Portanto, isto significa, se pensarem no final da história, que eu estou a tratar os mercados de carbono da mesma maneira. Portanto, isto não há uns regulados e outros voluntários, porque na prática eu comecei a regular os voluntários porque eles apresentavam problemas graves de greenwashing. E em Portugal temos criado muito recentemente o mercado voluntário de carbono. E este mercado voluntário de carbono foi, muito recentemente, a semana passada, regulamentado por 3 portarias. A portaria 239, 240, 241 de 2024. A própria União Europeia está a trabalhar também numa proposta relacionada com a regulação dos mercados voluntários, porque a ideia é aumentar a tal confiança que só vem com o direito e com a instituição de direito, sem a força da instituição de direito e tudo a seguir o que está associado, designadamente um sistema judicial, um sistema legislativo, político-legislativo forte, etc. Nada disto acaba, no fundo, por resultar. De forma muito rápida, só dizer-vos que há imensos modelos de mercados de carbono, desde o protocolo de Kyoto a experiências nacionais em vários países, com várias formas. Na verdade, a maior parte destes mercados de carbono são em países desenvolvidos e, regra geral, de common law e não de civil law, portanto, ligados, no fundo, à lógica anglo-saxónica de mercado, muito mais próxima de lógicas de mercado e muito menos adeptas da intervenção direta do Estado, não é? Portanto, preferem vias indiretas, se bem que, estranhamente, dir-me-ão vocês, os Estados Unidos não assinaram o protocolo de Kyoto, sendo que a solução do mercado de carbono em Kyoto foi criada por causa dos americanos. Os europeus criam um imposto, os americanos odeiam impostos, e, portanto, até para os republicanos está provado, já se fez alguns estudos sobre isso, causa alergia. Basta dizerem a palavra imposto, causa alergia. Já se lhe chamarem preço
ou PI, ou taxa, ou qualquer coisa do género, já passa. Exatamente a mesma proposta, mudam-lhe o nome e a coisa passa. E, portanto, estranhamente acabou por não ser adotado nos Estados Unidos, no âmbito do protocolo de Kyoto, mas criaram mercados internos. Certos Estados acabaram por criar, seja mercados voluntários, seja mercados obrigatórios de carbono. Como veem, há vários sistemas nacionais, internacionais e regionais de mercados de gases com efeito de estufa e, possivelmente, a razão pela qual os de biodiversidade não se desenvolveram tanto é porque, primeiro, eu tenho uma tese, e a professora Carla sabe, que há uma espécie de canibalismo por parte do direito do clima em relação a todo o resto. O direito do ambiente praticamente virou o direito do clima. Tudo é clima neste momento. E, portanto, a biodiversidade é clima. Vamos dizer que indiretamente eu vou afetar a biodiversidade porque a temperatura muda, os ventos mudam, a umidade muda, etc. E, portanto, de repente, tudo virou clima. E depois também se fez uma coisa estranha, que é esta ideia de que clima é igual a ambiente, que não é. Tem toda essa componente também social, económica, etc., que também está por trás da biodiversidade. E, portanto, isso ajuda a explicar porque é que, de certa maneira, todas as outras áreas têm um bocadinho desaparecido. Mas, como podem ver, já há alguns estados que têm sistemas quer de mercados de carbono, quer também de impostos sobre o carbono, mas, na verdade, aquilo que tem acontecido é que o principal sistema, eu vou passar, o principal sistema, efetivamente, que tem funcionado com maior sucesso é o Sistema Europeu de Comércio de Carbono, ok? Este, sim, tem funcionado relativamente bem, sobretudo nos últimos anos. No início não começou bem. E, mais uma vez, o legislador teve de aprender com os erros, porque cometeu diversos erros. É um mercado que tem sido construído por fases que são cada vez mais exigentes, não só em termos do teto, mas também vem sendo mais exigente em termos dos setores e, por outro lado, também vai-se aprendendo e percebendo que, por exemplo, há determinadas soluções que eu tenho de encontrar para procurar que não haja volatilidade dos preços, portanto, garantir alguma estabilidade e que isto verdadeiramente funcione. Tenha de fixar, possivelmente, uma espécie de chão, eles falam em floor, portanto, uma espécie de um preço mínimo de carbono, da mesma maneira um preço máximo de carbono, fazer aqui uma espécie de colar, não é? Para evitar que depois isto tenha implicações nos outros mercados, inclusivamente no mercado dos combustíveis, no mercado do cimento, no mercado da cerâmica, no mercado de tudo e mais alguma coisa, porque, no fundo, os combustíveis fósseis e as emissões de CO2 estão ligadas à produção de muitos bens. E, portanto, há alguns cuidados que vêm existindo e que se vêm aprendendo efetivamente com os erros. Aqui podem ver a evolução de preço das licenças de emissão no comércio europeu de licenças de emissão e podem reparar, inclusivamente, que este foi um dos erros na fase 1, como não se permitia que as licenças transitassem para o período seguinte, elas deixaram de valer, portanto chegaram a valer zero. Da mesma maneira, se repararem que os preços nunca andaram acima dos 15 euros, sempre foram muito, muito baixos. E porquê? Uma das razões foi que de repente se percebeu que havia licenças a mais para as necessidades do mercado. Porquê? Porque a metodologia para definir qual era o teto foi perguntar às empresas que iam necessariamente precisar das licenças quanto é que elas precisariam. Como devem calcular, elas disseram números por altos. Sempre a apontar para cima, se é para regatear, aponta-se para cima, aquilo desce, e quando desce para um valor que mesmo assim é muito grande. E, portanto, percebeu-se que havia licenças para dar e para vender. E isso foi-se resolvendo designadamente nas fases seguintes, tentando também, mas ainda assim ainda aconteceu nas fases seguintes, fazer com que o teto fosse sendo reduzido ano a ano. Aqui, já nesta última fase,
nós chegamos a ter preços à volta dos 100 euros, mas se repararem tem havido enorme volatilidade. E esta enorme volatilidade está associada a quê? Está associada, um, à guerra na Ucrânia, dois, à guerra no Médio Oriente. E, portanto, há incógnita quanto ao que é que vai acontecer ao petróleo e ao gás. Ora, estes mercados variam consoante os preços do petróleo e do gás. E isto levanta aqui também uma nova questão, que é saber como é que eu, de certa maneira, consigo ou não consigo desconectar estes mercados dos outros mercados, designadamente o mercado do petróleo. De qualquer maneira, eu tenho outros problemas nestes mercados de carbono europeu, designadamente tem havido muitos problemas na sua aplicação na aviação, no transporte marítimo, houve problemas graves em termos de fraude com o IVA e começam-se a levantar questões em termos da sua aplicação no novo sistema europeu que vai aparecer a partir de 2027, ligado à construção e ligado ao transporte rodoviário. No caso do transporte rodoviário, quem vai ter de pagar as licenças não somos nós enquanto condutores, enquanto donos de veículos com motores de combustão. Serão os construtores desses mesmos veículos. Na verdade, isso vai se repercutir no preço, e, portanto, vamos ter de pagar, efetivamente, por isso. De qualquer maneira, uma das questões que se tem levantado, e aqui estávamos a falar da biodiversidade, da ligação entre a biodiversidade e o carbono, é na possível ligação entre mercados. Não só entre mercados de carbono, e já existe uma ligação entre o sistema europeu e o sistema suíço, negociou-se também essa ligação com o sistema australiano, mas depois as negociações caíram, e já se pensou na negociação com outros mercados, designadamente com mercados de certificados verdes, certificados brancos, e potencialmente também já de vez em quando se fala na ligação com a biodiversidade. Na verdade, por exemplo, nos mercados de certificados brancos e verdes têm morrido, têm desaparecido, e as iniciativas, houve ali uma altura que era moda, em que se falava muito de mercados e mercados e mercados para tudo e para nada, e na verdade arrefeceram. Vamos ver se com este impulso da criação de um sistema europeu de licenças de emissão 2, designadamente para setores como o setor dos transportes e da construção, se temos ou não temos um impulso. Na verdade, o Acordo de Paris não ajuda muito, porque tem um artigo 6 que dá a ideia que sim senhora podemos usar os mercados de carbono, mas depois no fim a norma é muito vaga, o que significa que tem que ser desenvolvida nas COPs. E depois nas COPs nada bem, não é? E sim, passa-se para a próxima e passa-se para a próxima e depois alguém fica muito contente porque já se disse que se vai fazer, mas é só na próxima. E na próxima depois ficam felizes porque é para a política. E assim sucessivamente, e na verdade continua por desenvolver. De forma muito, muito rápida, só então dar-vos a conhecer o mercado voluntário de carbono português, que no fundo resulta desta tentativa de nós darmos confiança a mercados que eram muito criticados por greenwashing e que tem, de certa maneira, como objetivos potencializar a mobilização e participação dos agentes à escala local e regional, aumentar a consciencialização da sociedade, aumentar os projetos de mitigação de gases com efeito de estufa e ajudar o próprio país a cumprir as suas metas. Tem vários princípios por trás, mas o principal é efetivamente a ideia de adicionalidade. Ou seja, estes projetos devem acrescentar a retirada de carbono, a diminuição, a mitigação de carbono face àquilo que já é obrigatório. Ok? Portanto, não é na substituição das obrigações que já temos, é adicionar. Por outro lado, reparem aqui na tal ideia de credibilidade e transparência que são fundamentais para que haja confiança nestes mercados. Portanto, estamos a falar de regular mercados que se queriam que fossem verdadeiramente voluntários, o que implica designadamente, lá voltamos outra vez a ter sistemas de fiscalização, sistemas de monitorização, sistemas de controle, com registros,
À partida serão registros eletrónicos, até para agilizar a possibilidade de ter informação sempre em cima da hora, e inclusivamente em Portugal está-se a pensar utilizar tecnologia blockchain no registro para conseguir ter uma linha temporal das transações que são feitas. As novas portarias vêm tratar dos montantes das taxas a cobrar, e designadamente vêm dizer quem é que é a entidade gestora da plataforma de registro, que será a ADN, e a entidade supervisora, que será a Autoridade Portuguesa para a Proteção Ambiental. E depois temos também uma portaria que vai falar sobre o que é preciso para eu ser verificador independente, ou seja, para eu verificar se efetivamente os projetos que são propostos vão retirar carbono, não é? E se são adicionais. E, portanto, preciso de pessoas formadas, qualificadas para o fazer. Eu deixo aqui uma nota curiosa, que é a ADN vai ser a responsável por isto. Há uma experiência não muito agradável com a ADN em Portugal em relação à verificação da eficiência energética nos edifícios. A ADN era responsável por criar os peritos que iam fazer a certificação energética dos edifícios, que iam avaliar se os edifícios eram sustentáveis ou não em termos energéticos, mas depois a própria ADN começou a oferecer serviços de certificação. E, portanto, havia ali uma espécie de conflito de interesse, sendo que muitas vezes não aceitava depois certificar aqueles que não eram os seus peritos. E, portanto, se a experiência foi esta, com a certificação da eficiência energética dos edifícios, eu não sei como é que será no mercado de carbono. Mas deixo aqui em aberto essa questão que já se verificou. Depois, uma outra portaria vem também definir, efetivamente, quem é que gera a plataforma eletrónica e como é que ela funciona, quais são as suas funcionalidades. E, na verdade, já agora também dizer-vos que ainda faltam alguns passos, ou seja, as portarias já estão cá fora, o decreto-lei já está cá fora, mas continuamos, por exemplo, sem saber. Primeiro, a plataforma está cá fora no papel, não está cá fora criada, não é? Só depois dela estar criada é que o mercado pode verdadeiramente começar a funcionar. Da mesma maneira que não se sabe quem é que vai fazer parte da comissão técnica de acompanhamento, que é, no fundo, quem vai definir as metodologias para eu apurar se, no fundo, estou ou não estou a ter questões de adicionalidade na mitigação das emissões. E estava-se à espera que houvesse algum debate público sobre quem são as pessoas que vão ser nomeadas, nomeadamente os académicos que serão nomeados para esta comissão. Com este governo deixou de haver diálogo, quer quanto às portarias, que não houve discussão sobre as portarias, e também está no segredo dos deuses quem é que possivelmente estará na comissão ou não estará na comissão, mas eu acho que vai tudo depender deste orçamento de Estado ser ou não ser aprovado e depois as pessoas fazerem os seus cálculos políticos para verificar se querem ser nomeadas para a comissão técnica ou não. Portanto, isto em Portugal está tudo em suspenso até nós sabermos se temos um orçamento de Estado ou não, isto só para dizer que está tudo interligado. Para terminar, é só dizer-vos que há dois tipos de projetos que podem ser aprovados no mercado voluntário de carbono, a saber, projetos de redução ou projetos de sequestro, e, portanto, são aqui soluções diferentes, sendo que, na verdade, aqueles que são preferidos pelo legislador são os projetos de sequestro com base natural, o que significa, designadamente, apostar na floresta e às zonas que já estão pré-definidas pela legislação portuguesa, que podem ser zonas de interesse de investimento em termos destes mercados voluntários de carbono, designadamente atendendo à situação dos povos e, portanto, tentar recuperar estas áreas ardidas através destes mercados voluntários. Só para terminar, e antes de terminar, dizer-vos que, e chamar a atenção
que estes créditos do mercado voluntário não podem ser utilizados para o cumprimento de obrigações que já estão tomadas. E, portanto, deixo isto aqui, esta nota, portanto, isto é sempre a mais. Por exemplo, se algum de vocês ficou com a consciência muito pesada porque veio para Portugal de avião, em vez de vir a nadar, porque não, certo? E alguns até são, por exemplo, ali como a professora Carla, viajantes frequentes, e, portanto, com uma pegada de carbono enorme, podem efetivamente ponderar a situação da utilização do mercado de carbono para diminuir a pegada e, portanto, se confiarmos nas instituições, eu tenho algumas dúvidas, sobretudo se a ADEM está lá no meio, mas se confiarmos nas instituições, potencialmente isto será mais um instrumento para ajudar na resolução das alterações climáticas e dos problemas de biodiversidade. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, professor Ruth, pela brilhante palestra, que dialogou muito bem até com a palestra do professor Tauben. Já recebi aqui os olhares da professora Carla, estamos com o nosso horário e cronograma bem apertado, então declaro encerrada essa mesa, agradecendo as brilhantes exposições da professora Ruth e do professor Tauben, dois grandes amigos, e já convido todos e todas para o próximo painel com os professores Alexandre Burman, Luiz Batista e a professora Heloísa Oliveira. Muito obrigado. Agora peço desculpa, mas já sabem, estão convidados depois às 6 para inventar. Apagar, Vitor, apagar.